Meu Deus, minha gente querida, tem noite em Quem Ama Cuida, que a gente termina o capítulo sem ar no peito. E essa foi uma delas. Não pela gritaria, não pela confusão, não pelo escândalo público que a gente tá acostumado a ver naquela família Brandão. Foi pelo silêncio, gente. Foi por um silêncio de matar de tanto peso. Um silêncio que a Dora carregou por anos engolindo tudo, aguentando tudo, fingindo que não via, fingindo que não sabia, fingindo que aquele homem que ela chamava de marido ainda tinha alguma coisa dentro do peito que valia a pena. E hoje, esse silêncio da Dora explodiu de um jeito tão elegante, tão contido, tão de mulher que tomou uma decisão de vida, que o Ademir, aquele advogado sem escrúpulos, aquele homem que passou a novela inteira armando para prender inocente na cadeia, ficou parado na porta da própria casa sem saber para onde ir. E se você está acompanhando essa novela com a gente aqui no canal, se você acredita que a Adriana merece a justiça que está construindo em silêncio, se você está torcendo para ver esse Ademir pagar cada centavo de cada suborno que ele deu pro Tom, então já deixa aquele like caprichado nesse vídeo agora. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque o que vem nos próximos minutos é um dos capítulos mais bonitos, mais reviravoltados e mais emocionantes que essa novela já entregou pra gente. E eu não quero que você perca nenhum detalhe dessa história maluca. Porque não foi só a Dora que virou a chave, gente. Foi o André também. Aquele rapaz calado. Aquele sobrinho que voltou do exterior parecendo só um figurante. Aquele André que a gente achou que ia ficar dançando com a Carolina até o final da novela. Esse André resolveu abrir o coração. E disse a verdade que ele vinha guardando desde o primeiro dia que ele pisou na escola de dança da Dora. E a Carolina, coitada, aquela menina doce, aquela que ganhou o concurso, aquela que se entregou de coração inteiro, escutou da boca do próprio namorado que ele ama outra mulher. E essa outra mulher prepara o coração porque eu vou dizer, essa outra mulher é a Dora. A tia, a esposa do tio, a mulher casada que, segundo o mundo inteiro, não podia nunca ter aparecido no radar amoroso desse rapaz. E enquanto isso, gente, enquanto a casa do Ademir tá desabando por dentro, o escritório dele tá desabando por fora, o celular tocando o dia inteiro, mas não é cliente novo procurando serviço, não. É cliente antigo desmarcando. É empresa poderosa cancelando o contrato. É reputação de anos indo pelo ralo em questão de horas, por causa daquela denúncia que a Sueli fez. Aquela denúncia que o próprio filho dele, o Pedro, aceitou representar sem pestanejar. E o pior de tudo é que quando o Ademir descobriu, quando ele finalmente entendeu que não era só uma mulher denunciando ele, que agora tinha mais 2, mais 3, mais 4 mulheres saindo de dentro do armário para jogar a verdade na cara dele, o coração dele parou por um segundo. E olha só, tem uma cena nesse capítulo que eu quero avisar você desde já para você não esquecer. Uma cena em que a Bruna, aquela Bruna, que sempre foi de fingir sorriso enquanto o coração dela apodrecia por dentro, essa Bruna vê o Pedro conversando com a Adriana no escritório dele. E ela vê de longe, sem ser vista, sem ninguém saber que ela estava ali. E o que a Bruna sentiu naquele momento, o que a mente dela começou a arquitetar, o que ela vai dizer para Bia quando as duas ficarem sozinhas, meu amigo, isso vai mudar todo o rumo dessa novela. Porque a Bruna não é mais aquela menina inocente da mentira da gravidez. A Bruna virou uma mulher em guerra silenciosa. E o Mau, o irmão da Adriana, ouviu cada palavra que ela disse, cada suspeita que ela levantou, cada plano que ela começou a costurar. E esse Mau agora carrega uma informação que vai poder salvar ou destruir tudo. Bora juntos viver cada momento dessa história maluca? Porque hoje, minha gente, não tem vilão sendo desmascarado no salão da família, não tem herdeiro secreto entrando pela porta principal, não tem grito pra plateia nenhuma. Hoje, tem coração se partindo em silêncio, tem verdade sendo dita entre 4 paredes, tem casamento acabando sem escândalo, tem paixão proibida saindo da sombra, tem império jurídico desabando na sombra. E é justamente isso, é justamente essa novela sem gritaria, essa novela de olho no olho que tá deixando o Brasil inteiro grudado na tela. Tudo começou naquela manhã na clínica do Rafael, gente. Uma manhã aparentemente comum. Uma manhã de expediente, de paciente entrando, de paciente saindo, com o Rafael no consultório dele, tentando resolver a bagunça financeira que a Andréa tá escondendo, quando de repente a Brigitte apareceu no corredor com aquele jeitinho dela. Aquele jeitinho meio infantil, meio calculista, meio inconsequente, olhando pra cá, olhando pra lá, procurando o César com a Ké. O L olhar de menina apaixonada que não tá nem aí para as consequências. E o Rafael,
que já vinha percebendo esse comportamento estranho da irmã, que já tinha visto a Brigitte mandando flor para o César dias antes, esse Rafael cortou o expediente no meio, mandou a secretária embora do consultório e chamou a irmã para uma conversa que ninguém, absolutamente ninguém, esperava que fosse acontecer daquele jeito. Porque o Rafael, gente, o Rafael que sempre foi o filho equilibrado da Pilar, o filho que nunca se meteu diretamente nas guerras da mãe, esse Rafael perdeu a paciência. Ele olhou para Brigitte, olhou fundo nos olhos dela e disse, com aquele tom de quem não tá brincando, que a Brigitte tinha que ficar longe do César, que ela tinha que parar de mandar flor, tinha que parar de fantasiar cenário romântico dentro da cabeça, porque o César, minha gente, o César tá numa relação séria com a Bia, e a Bia não é o tipo de mulher que ia deixar barato uma outra mulher circulando em torno do namorado dela. E a Brigitte, olha essa Brigitte. Olha essa menina que a gente já viu esvaziar pneu de advogado. Essa menina que instalou câmera escondida em casa de ex-namorado. Essa Brigitte olhou para o irmão com aquele sorriso que dá calafrio. E disse simplesmente que ela não obedece ordem de irmão nenhum. E saiu do consultório. E enquanto isso acontecia na clínica, minha gente, do outro lado da cidade, uma cena muito diferente estava começando. Porque a Pilar, aquela Pilar que passou a novela inteira armando contra todo mundo, aquela Pilar que agora está vivendo em cima daquele anel falso que a Ingrid tentou passar como verdadeiro, essa Pilar apareceu no salão de beleza, onde a Adriana está trabalhando. Apareceu do nada. Sentou naquela cadeira do salão como se estivesse ali só para fazer as unhas. E chamou a Adriana para um cantinho reservado, longe dos olhos das outras clientes, longe dos ouvidos da Nancy e da Liris. E o que a Pilar disse para a Adriana naquele momento, o que ela ameaçou fazer, o que ela colocou em cima da mesa, gente, foi de gelar o sangue de qualquer um que ame essa fisioterapeuta. Porque a Pilar lembrou a Adriana que a liberdade que ela tem hoje é uma liberdade condicional, que basta uma denúncia, uma única acusação, uma única testemunha dizendo que a Adriana invadiu propriedade privada, para que aquele juiz amigo do Ademir manda a Adriana para dentro de novo. E a Adriana sabe disso, gente. A Adriana sente na pele que ela está caminhando numa corda bamba, que qualquer passo em falso vai ser motivo para a Pilar terminar o serviço que ela começou lá atrás. E a Pilar entregou de mão beijada uma prova de que a Adriana esteve na casa dela. Esteve na antiga casa do Arthur, esteve dentro do território dos Brandão sem autorização. E disse para a Adriana ir pensando bem se valia a pena continuar bancando essa história de vingança contra os poderosos. E olha que interessante, minha gente. Olha como o momento em que a Pilar apareceu naquele salão foi cirurgicamente calculado por essa mulher. Porque a Pilar não apareceu de manhã cedo, quando o salão está vazio. Não apareceu no fim do expediente, quando só tem funcionário. A Pilar escolheu justamente aquele horário do meio da tarde. Aquele horário em que o salão está cheio de mulher da alta sociedade, cheio de amiga, cheio de gente que ia observar cada movimento, cada gesto, cada olhar trocado entre ela e a Adriana. Porque a Pilar não veio só ameaçar, gente. A Pilar veio humilhar. A Pilar veio deixar claro para todo mundo naquele salão que a Adriana, aquela mulher que passou 6 anos presa, estava agora ali, servindo café, atendendo cliente, sendo funcionária de um estabelecimento como se fosse gente qualquer. E enquanto a Pilar sentava naquela cadeira reservada, cruzava as pernas com aquela pose de rainha e pedia para a Adriana em pessoa para trazer uma taça de espumante, uma outra cena estava rolando ali do lado. Porque a Nancy, aquela Nancy amiga de cadeia, aquela Nancy que virou peça-chave na vingança da Adriana, estava do outro lado do salão pintando as unhas de uma cliente e viu tudo. Viu a chegada da Pilar. Viu a expressão da Adriana mudando. Viu o punho da Adriana apertando aquela bandeja com tanta força que quase quebrou o vidro. E a Nancy, gente, a Nancy fez uma coisa que só ela sabe fazer. Ela se levantou, foi até o balcão da recepção e discretamente pediu para a recepcionista ligar para Liris, avisando que a Pilar estava no salão. E enquanto a Adriana caminhava com a taça de espumante em direção à Pilar, gente, cada passo dela pesava 1 tonelada. Cada passo era uma memória do que aquela mulher tinha destruído na vida dela. Cada passo era o Otoniel expulso da casa do Arthur. Cada passo era o suco envenenado que a Pilar colocou para sabotar o irmão. Cada passo era a testemunha comprada, o Tom subornado, o juiz manipulado, os 6 anos perdidos naquela cela.
E quando a Adriana chegou perto, quando ela abaixou para colocar a taça na mesa lateral, a Pilar segurou o pulso dela. Minha gente! Segurou o pulso da Adriana com força, apertou aquela mão dela como se estivesse marcando gado e sussurrou no ouvido da fisioterapeuta uma frase que gelou o sangue de quem viu de longe. A Pilar disse para Adriana, com aquele sorrisinho falso estampado no rosto, para parecer conversa amistosa para quem estava olhando, que ela tinha uma foto. Uma foto da Adriana entrando na casa da Pilar semanas atrás. Uma foto com data, com horário, com localização. Uma foto que qualquer juiz iria aceitar como prova de invasão de domicílio. E que essa foto estava guardada no cofre da Pilar, esperando o momento certo para ser entregue à polícia. E a Adriana, gente, a Adriana sentiu o sangue subir para a cabeça. Ela quis gritar, quis derramar aquela taça de espumante em cima da Pilar. Quis pegar aquela mulher pelo pescoço na frente de todo mundo. Mas a Adriana, minha gente, aquela Adriana que virou uma estrategista dentro do presídio, aquela Adriana que aprendeu com a Nancy a nunca reagir no primeiro impulso, essa Adriana respirou fundo, endireitou a coluna, sorriu de volta para Pilar com aquele sorriso de aço e disse baixinho, tão baixinho que só a Pilar ouviu. E se aquela foto existisse mesmo, a Pilar já teria usado ela há muito tempo. E que blefe de vilão fraco não assustava a mulher que já dormiu 6 anos em cela apertada. E se afastou com a bandeja vazia, deixou a Pilar sentada naquela cadeira com o sorriso morrendo no canto da boca. A Adriana, aquela Adriana que a gente conhece, aquela mulher que passou 6 anos calada dentro do presídio, aquela mulher que perdeu o marido pela enchente, que perdeu o segundo marido pelo assassinato, que perdeu a liberdade, que perdeu a família, que perdeu a dignidade e mesmo assim voltou de cabeça erguida, essa Adriana não tremeu, gente. Não deu satisfação, não implorou, não se ajoelhou. Ela olhou para Pilar com aqueles olhos de vidro que a cadeia forjou dentro dela e disse simplesmente que se para ela voltar para a prisão o preço fosse arrastar a Pilar junto, ela pagaria esse preço de olhos fechados. E saiu do salão sem olhar para trás. Mas por dentro, minha gente, por dentro, a Adriana estava tremendo. Porque uma coisa é ameaçar de volta na frente da inimiga. Outra coisa é sentir na pele que a corda pode arrebentar a qualquer momento. E foi nesse estado, foi com o coração acelerado, foi com o peito ainda doendo do confronto, que a Adriana pegou um táxi e foi direto para o escritório do Pedro. Sem avisar, sem marcar, sem pensar 2 vezes. Ela precisava, gente. Ela precisava daquele homem, ela precisava de uma voz amiga, ela precisava do único advogado do mundo que ela sabia que ia levantar a espada por ela sem cobrar nada em troca. E enquanto isso, na casa da Elisa, uma cena delicada estava acontecendo. Porque o Enéas, aquele amigo antigo do Otoniel, aquele homem simples do sítio que sempre foi um porto seguro para a família, esse Enéas apareceu na sala com um buquê pequeno de flor do campo na mão, olhou para Elisa com aquela ternura de quem está esperando o momento certo há muito tempo e convidou ela para sair. Um jantar, uma noite juntos, uma chance da Elisa lembrar o que era ter alguém olhando para ela como mulher. E não só como mãe da Adriana, filha do Otoniel, doente da fibromialgia. E a Elisa, aquela Elisa sempre tímida, olhou para o Enéas sem saber o que responder e o coração dela bateu forte pela primeira vez em muitos anos. Mas a virada da história, gente, o momento em que tudo mudou de rumo nesse capítulo, aconteceu quando a Adriana chegou no escritório do Pedro. Porque o Pedro estava lá, sozinho, revisando o papel de um processo, quando ele levantou a cabeça e viu ela parada na porta. E naquela hora, minha gente, naquela fração de segundo em que os olhos dos dois se encontraram, ninguém precisou dizer nada. O escritório inteiro parou. O tempo parou. E o Pedro se levantou, foi até ela e, sem dizer palavra, ofereceu ajuda. Não como advogado. Ofereceu ajuda como homem que ainda ama, que ainda quer, que ainda faria qualquer coisa para proteger essa mulher. E foi aí, gente. Foi exatamente aí que a Bruna apareceu. Sem que ninguém percebesse. Do lado de fora do escritório, do outro lado da rua, com os olhos grudados naquela janela, vendo tudo, ouvindo o coração dela mesma explodindo em 1000 pedaços. Voltando para casa do Ademir, minha gente, porque é lá que a bomba principal desse capítulo estava esperando para estourar. O Ademir chegou tarde da noite naquela casa, sem imaginar o que ele ia encontrar. Ele veio do escritório carregando o peso de um dia horrível, de clientes desmarcando,
de repórter na frente da delegacia, de imagem pública indo pelo ralo. E ele achou que ia entrar em casa, ia beber uma taça de vinho, ia sentar no sofá, ia esquecer o mundo lá fora por algumas horas. Só que quando ele abriu a porta, gente, quando ele entrou naquela sala, ele encontrou as malas dele. Todas as malas dele, arrumadas, fechadas, empilhadas ali na entrada como se a casa tivesse decidido, sem consultar ninguém, expulsar o dono. E a Dora, gente. A Dora estava sentada naquela poltrona da sala, com uma taça de vinho na mão, com o olhar tranquilo, com um vestido preto que ela nunca tinha usado antes, e disse para o Ademir, com uma calma que doeu mais do que qualquer grito, que ele não morava mais ali. O Ademir, coitado. O Ademir riu no primeiro momento. Achou que era brincadeira. Achou que era briga passageira daquelas que já tinham acontecido 1000 vezes. Mas a Dora não sorriu de volta. A Dora só olhou para ele com aqueles olhos que sabiam tudo, que tinham visto tudo, que tinham engolido tudo por anos, e repetiu, sílaba por sílaba, que ele não morava mais ali. Ah, gente, é de emocionar ver uma mulher tomar uma decisão dessas. Porque a Dora não gritou, não bateu, não jogou nada. A Dora simplesmente disse a verdade. Ela disse que sabia da Sueli, sabia das outras mulheres que estavam agora fazendo denúncia, sabia do suborno que o Ademir deu pro Tom, sabia da injustiça que ele ajudou a construir contra a Adriana. E a Dora disse que uma coisa era conviver com um homem que tinha defeito, outra coisa era conviver com um homem que não tinha caráter nenhum. E deu adeus, sem chorar, sem tremer, sem pedir nada. Apenas mandou o Ademir pegar as malas e sair antes que ela chamasse a polícia por perturbação. E o Ademir, gente, esse advogado poderoso, esse homem que passou anos comprando juiz, subornando testemunha, humilhando o cliente na cara dura. Esse Ademir se viu na porta da própria casa, com uma mala na mão, sem saber onde dormir. Ele tentou ligar para o Pedro. Pedro não atendeu. Tentou ligar para o André. André tinha desligado o celular. Tentou ligar para o escritório. O escritório fechado. E foi aí que o Ademir, sem opção nenhuma, engoliu o orgulho e ligou para Carmita. Sim, minha gente, para Carmita. Aquela mesma Carmita que anda dando golpe naquele Edson misterioso. Aquela Carmita que tá com o carro cheio de mentira para todo lado. Aquela Carmita que devolveu o anel falso para Pilar. E a Carmita, gente, olha a Carmita. A Carmita se fez de amiga solidária no telefone. Disse pro Ademir vir para casa dela. Disse que a Bruna e o Pedro estavam morando lá também, mas que a casa era grande. Disse que ele podia ficar em qualquer quarto. Só que a Carmita fez isso, minha gente. Ela fez isso porque, no fundo dela, ela estava enxergando o Ademir como uma oportunidade. Uma oportunidade de aproximar a Bruna do sogro poderoso. Uma oportunidade de ter alguém para dividir custo dentro da casa. Uma oportunidade de subir na vida usando a fraqueza alheia. Só que a Carmita não sabia, minha gente. Ela não sabia que a Dora tinha olho onde a gente não vê. E olha o Ademir. Gente, olha esse homem chegando na casa da Carmita naquela madrugada, com 2 malas na mão e a cara mais destruída do mundo. O Ademir tocou a campainha 3 vezes antes da Carmita descer para abrir. E quando ela abriu, minha gente, quando a Carmita viu aquele advogado poderoso, aquele homem que sempre tratou ela com desdém, quando cruzavam nos eventos da família, quando ela viu esse Ademir humilhado na porta dela, com o cabelo bagunçado, com a gravata torta, com o hálito de uísque, a Carmita. Gente, a Carmita respirou fundo e segurou o riso. Segurou o riso porque ali, minha gente, ali na porta dela, estava a maior oportunidade da vida da Carmita. Ela fez o Ademir entrar, mandou ele sentar no sofá da sala, foi até a cozinha, ferveu uma água para fazer café e voltou com a bandeja mais bem servida da vida dela. Café quentinho, biscoito de polvilho, uma toalhinha branca dobrada no braço, tudo montado como se fosse uma cena de novela dentro da própria novela. E enquanto ela servia o café, minha gente, a Carmita começou a soltar o veneno com aquela doçura falsa dela. Ela disse pro Ademir que ele podia ficar quanto tempo quisesse, que a casa era grande, que a Bruna e o Pedro moravam no andar de cima e não iam nem incomodar, que ela, a Carmita, ia cuidar dele como uma verdadeira filha cuidaria do próprio pai. Mas nos olhos da Carmita, gente, nos olhos daquela mulher, tinha o brilho de quem calcula cada moeda. Porque enquanto ela servia o café para o Ademir,
Na cabeça dela, minha gente, ela estava fazendo as contas. Ela estava calculando quanto o Ademir tinha no banco, mesmo com o escritório indo pro buraco. Estava calculando quantos imóveis o Ademir ainda mantinha no nome dele. Estava calculando quantas joias ela podia sugerir para Bruna pedir de presente para o sogro sofrido. E principalmente, gente, a Carmita estava calculando como usar aquela presença do Ademir dentro de casa para prender o Pedro definitivamente naquele casamento com a Bruna. Porque a Carmita não é boba, minha gente. A Carmita já tinha percebido, já tinha visto com os próprios olhos aquele Pedro voltando cada dia mais tarde para casa. Já tinha notado o Pedro ficando calado no jantar. Já tinha visto o Pedro olhando para o celular como se estivesse esperando uma mensagem que nunca chegava. E a Carmita, na cabeça maquiavélica dela, imaginou que se o Ademir tivesse morando ali, se o sogro tivesse dentro da casa dia e noite, o Pedro não ia ter coragem de fazer o que ele já estava começando a pensar em fazer, que era pedir divórcio para Bruna e correr atrás da Adriana. E enquanto isso, no andar de cima, minha gente, a Bruna estava escutando tudo pela grade da escada. Estava vestida de camisola, descalça, com o cabelo solto, com o olhar arregalado, ouvindo cada palavra que a mãe dizia lá embaixo. E a Bruna, gente, a Bruna sentiu uma coisa muito diferente do que a Carmita estava sentindo. A Bruna sentiu vergonha. Sentiu vergonha do sogro chegando naquele estado na casa dela. Sentiu vergonha da mãe fazendo essa cena patética de dona de casa perfeita. Sentiu vergonha da própria vida que ela estava vivendo, casada com um homem que ela sabia que amava outra mulher. E foi ali, gente, foi exatamente naquela madrugada, enquanto a Carmita servia café para o Ademir na sala, que a Bruna decidiu. Decidiu que ia parar de ser vítima naquela história. Decidiu que ia tomar as rédeas da própria vida. Decidiu que ia armar contra a Adriana antes que a Adriana armasse contra ela primeiro. E subiu para o quarto sem que ninguém a visse, pegou o celular e mandou uma mensagem misteriosa para Bia. Enquanto isso, no escritório do Ademir, o telefone toca a manhã inteira. A recepcionista atendia uma ligação, desligava, atendia outra, desligava. Uma para desmarcar reunião, outra para cancelar contrato, outra para rescindir procuração. E os clientes mais importantes, os clientes de porte, os clientes que faziam o Ademir ser Ademir, esses estavam saindo em fila. Um cliente falou que a esposa dele leu a notícia no portal. Outro falou que a filha viu no TikTok. Outro falou que o RH da empresa proibiu ele de continuar com um advogado envolvido em denúncia de assédio. E o pior, gente, o pior de tudo, é que um cliente muito grande, um cliente que representava mais da metade do faturamento do escritório, mandou uma notificação formal por e-mail encerrando a relação profissional imediatamente. O Ademir viu aquele e-mail e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquele cliente era o alicerce do escritório. Sem ele, o Ademir teria que demitir metade da equipe. Sem ele, o Ademir teria que sair do prédio de luxo em que ele mantinha o escritório. Sem ele, o Ademir teria que pedir empréstimo para manter o padrão de vida. E o pior de tudo, minha gente, o pior de tudo é que o Ademir sabia perfeitamente quem estava por trás de tudo aquilo. Ele sabia que o filho dele, o Pedro, o próprio sangue dele, era quem estava representando as mulheres que denunciaram. Era o Pedro que estava alimentando o processo. Era o Pedro que estava fazendo o telefone do escritório do pai não parar de tocar de tanta desistência. E na casa da Elisa, uma outra história de coração ia acontecendo. Porque o Otoniel, aquele Otoniel que a gente já viu perdido, aquele Otoniel que já se apaixonou pela Francesca sem saber quem ela era, esse Otoniel finalmente contou tudo para Elisa. Contou que descobriu quem era a Francesca. Contou o segredo que aquela mulher carregava. Contou porque ela sempre aparecia e sumia do nada. E a Elisa, gente, a Elisa ouviu o pai em silêncio, com lágrimas segurando no canto do olho, e disse pro Otoniel que se aquilo fazia o coração dele bater mais rápido, ela apoiava, que a vida era curta demais para o pai dela morrer sem ter amado de verdade uma segunda vez. Só que o Otoniel, gente, o Otoniel tá dividido. De um lado, a Elsa, aquela senhora simpática com quem ele foi jantar e o jantar não deu certo. Do outro, a Francesca, a mulher misteriosa que vive aparecendo e sumindo. E o coração do Otoniel, minha gente, o coração do Otoniel bate por uma dessas duas. E enquanto isso, a Adriana, voltando do escritório do Pedro com o coração leve pela primeira vez em meses, resolveu tentar mais uma vez conversar com a Helenice. Aquela Helenice sofrida. Aquela Helenice que apanha do Tom há tanto tempo. Aquela Helenice que a Rosa já tentou proteger 1000 vezes.
E a Helenice, gente, a Helenice olhou para Adriana, engoliu o choro e disse que não tinha nada para contar, que estava tudo bem, que o Tom era um bom marido. Ah, gente, é de doer. É de doer ver uma mulher tão presa dentro da própria vida. Mas os confrontos, minha gente, os confrontos verdadeiros vieram no dia seguinte. Porque o dia amanheceu. E o André, aquele rapaz que tinha terminado com a Carolina, aquele que tinha confessado amor por outra mulher, esse André não conseguiu ficar em casa. Ele saiu cedo, andou pela cidade sem rumo, e no fim da manhã, ele parou em frente à escola de dança da Dora. Ficou ali, do outro lado da rua, olhando para a fachada, sem saber se entrava, sem saber se fugia, sem saber o que dizer. Até que a Dora saiu da escola para comprar um café. E os olhos dos dois se cruzaram no meio da rua. E naquele momento, gente, naquele instante em que o mundo parou entre eles, o André atravessou aquela rua, atravessou aquela distância, atravessou tudo que separava um rapaz da esposa do tio e chegou perto dela. Olhou fundo naqueles olhos que ele tinha aprendido a conhecer e disse para Dora que ela não precisava responder nada, não precisava sentir nada, que ele só estava ali para oferecer apoio. Ele sabia que ela tinha expulsado o Ademir de casa, que a Carolina tinha contado para ele, que a cidade inteira já estava sabendo e que se ela precisasse de qualquer coisa, qualquer coisinha, ele estava ali. A Dora, gente, a Dora ficou paralisada, porque ela sentia, ela sabia. Ela via nos olhos do André uma coisa que o Ademir tinha esquecido de olhar para ela há anos, e essa coisa se chama admiração, minha gente. Se chama amor de verdade, se chama respeito. E olha, minha gente, olha o que estava passando pela cabeça do André enquanto ele atravessava aquela rua em direção à Dora. Porque o André não estava agindo por impulso, gente. Ele não estava atravessando aquela rua sem pensar nas consequências. Aquele rapaz passou a noite inteira sem dormir, virando de um lado para o outro na cama, pensando na Carolina que ele acabou de terminar, pensando na cara do tio Ademir na hora que descobrisse a verdade, pensando na reação da família Macedo inteira, pensando no que o Pedro, o primo dele que ele mais admirava, ia achar quando soubesse que o André tinha se apaixonado pela esposa do próprio tio. Mas cada vez que o André fechava os olhos, gente, cada vez que ele tentava se convencer de que aquela paixão era passageira, era coisa de rapaz confuso, era besteira que ia passar com o tempo, cada vez ele via o rosto da Dora. Ele via o jeito da Dora corrigir a postura das alunas na aula de dança. Ele via o jeito da Dora sorrir de canto de boca quando ouvia uma piada ruim. Ele via o jeito da Dora fechar a escola no fim do expediente, apagando as luzes uma por uma, sozinha, cansada, mas ainda assim bonita, ainda assim inteira, ainda assim mulher. E o André entendeu, minha gente. Ele entendeu que aquilo não era paixão de menino. E foi por isso, foi exatamente por isso, que o André levantou da cama antes do sol nascer. Se arrumou, colocou uma camisa que ele nunca tinha usado antes. Uma camisa azul marinho, que a mãe dele tinha dado de aniversário e que ele guardava para a ocasião especial. Passou na barbearia, arrumou o cabelo, passou perfume e saiu de casa sem ter almoçado, sem ter tomado café, sem ter falado com ninguém. O André estava indo cumprir uma missão, gente. A missão de dizer a verdade para Dora, custasse o que custasse. E a Dora, minha gente, quando ela olhou para aquele rapaz atravessando a rua em sua direção, ela também tremeu por dentro. Porque a Dora, gente, aquela mulher madura, aquela mulher casada há décadas, aquela mulher que já passou por tanta coisa na vida, ela também sentia. Ela também tinha percebido, nas últimas semanas, o jeito diferente com que o André olhava para ela. O jeito com que o André segurava a mão dela um segundo a mais quando corrigia o passo de dança. O jeito com que o André aparecia na escola em horários que não eram os dele. O jeito com que o André sempre trazia um cafezinho para ela sem que ela pedisse. E a Dora, minha gente, aquela mulher digna, ela vinha lutando com toda a força para ignorar aquele coração dela que batia mais rápido quando o André entrava na sala. Vinha lutando para se convencer de que era mania, era saudade da juventude, era coisa passageira de mulher que se sente esquecida pelo marido. Mas quando ela viu o André atravessar aquela rua para ela naquele dia, quando ela viu a coragem daquele rapaz de enfrentar a família inteira só para chegar perto dela, a Dora, gente, a Dora entendeu que também não conseguia mais fingir. Só que a Dora, minha gente, aquela Dora sábia,
Aquela mulher que aprendeu com a vida que decisão tomada no calor do momento é decisão que a gente lamenta depois. Essa Dora sabia que precisava respirar, precisava organizar a cabeça, precisava resolver primeiro o divórcio, precisava separar o que era vontade real do que era só reação à traição do Ademir. Precisava saber se aquele sentimento pelo André era amor ou era ela procurando o oposto do marido dela. E foi só por isso que ela pediu tempo. Mas a Dora, aquela Dora forte, olhou para o André, agradeceu com um sorriso triste e disse que agora não era o momento. Que ela precisava se encontrar primeiro sozinha. Que ela precisava saber quem ela era fora daquele casamento antes de saber quem ela podia ser com outro alguém. E o André, gente, o André não insistiu. Ele só sorriu de volta. Disse que ia esperar. Disse que ia esperar o tempo que fosse necessário. E voltou para o outro lado da rua. E a Dora, com o café frio na mão, ficou olhando para ele se afastar. E o coração dela, minha gente, o coração dela deu um pulo que ela mesma não sabia mais que era capaz de dar. E enquanto isso, no escritório do Pedro, o telefone tocou. Era o Ademir. E o Ademir, gente, o Ademir estava fora de si. Ele tinha acabado de descobrir, através de um jornalista que trabalhava para ele, que o Pedro não estava representando só a Sueli, que o Pedro tinha aceitado representar mais duas mulheres. Mais duas mulheres que denunciaram o Ademir por assédio. E o Ademir, aquele Ademir arrogante, aquele que sempre foi o dono da razão, ligou para o filho gritando, exigindo, ameaçando. Disse que se o Pedro não recuasse imediatamente, se o Pedro não falasse com as mulheres para retirarem as denúncias, se o Pedro não abandonasse aquele caso, o escritório da família ia falir, todo o patrimônio ia desabar, o sobrenome Macedo ia virar sinônimo de vergonha. E o Pedro, gente, o Pedro ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu uma vírgula. Não gritou de volta. E quando o pai terminou de despejar toda a bile, o Pedro, com aquela calma de aço que ele tem, disse simplesmente que o problema do Ademir não era com o filho. O problema do Ademir era com o próprio Ademir. E se ele quisesse resolver, tinha que pedir desculpa para Sueli. Tinha que pedir desculpa para Adriana. Tinha que devolver tudo que ele tirou de pessoa inocente ao longo dos anos. E que enquanto ele não fizesse isso, o Pedro ia continuar representando cada mulher que aparecesse para denunciar aquele advogado, mesmo que fosse o próprio pai. E desligou o telefone. Ao mesmo tempo, minha gente, a Dora chegou em casa e encontrou uma cena que ela não esperava. A Carmita. A Carmita estava lá, sentada na sala dela, bebendo o café dela, com aquele sorriso de quem está tentando armar alguma coisa. E a Carmita, gente, a Carmita começou a falar sobre reconciliação, sobre casamento que precisa de esforço, sobre como o Ademir era um bom homem no fundo, sobre como a Dora não devia jogar fora tantos anos de convivência. E a Dora, minha gente, a Dora, com aquela paciência que ela ainda tinha, olhou para a Carmita, esperou ela terminar o discurso e explodiu de um jeito civilizado que só a Dora sabe fazer. Ela olhou para a Carmita e disse que sabia exatamente o que a Carmita estava querendo. Sabia que a Carmita estava querendo o Ademir de volta para ter alguém rico dentro da família. Sabia que a Carmita estava querendo aproximar a Bruna do sogro para garantir influência. E a Dora disse para a Carmita, olho no olho, que se a Carmita voltasse a pisar naquela casa dela, se a Carmita se atrevesse a intermediar reconciliação, se a Carmita colocasse mais uma vez a mão no destino do casamento dela, ela, a Dora, ia expor tudo o que sabia sobre o passado da Carmita. E a Carmita, gente, a Carmita ficou lívida, porque ela sabia que a Dora sabia coisas, e sabia que a Dora nunca falava as coisas em vão. E olha o Pedro, minha gente, olha o Pedro, aquele Pedro dividido, aquele Pedro casado com uma mulher que ele não ama, aquele Pedro que está vivendo dentro de casa alheia porque a Carmita conseguiu convencer a Bruna de morar com ela. Esse Pedro chegou em casa naquela noite e foi recebido pela Carmita fazendo escândalo, pela Bruna fingindo que estava passando mal e pelo Ademir instalado no quarto de hóspede como se fosse dono do lugar. O Pedro, gente, o Pedro se sentiu num pesadelo. Ele olhou para o próprio pai, aquele pai que uma hora antes tinha esbravejado com ele no telefone, aquele pai que agora estava sentado no sofá da sogra dele bebendo uísque. E o Pedro entendeu, minha gente. O Pedro entendeu que ele precisava sair daquela casa. E foi aí, foi exatamente naquela noite que o Pedro discutiu com a Bruna. Discutiu feio. Discutiu por causa da Carmita.
por causa da presença do Ademir, por causa da vida que os dois estavam levando. E a Bruna, gente, a Bruna, aquela que está guardando um segredo sobre a saúde dela que ninguém sabe, aquela que já desmaiou de dor de cabeça, aquela que o médico avisou que ela precisa se cuidar. Essa Bruna gritou de volta com o Pedro. Gritou pela primeira vez sem fingir doçura. Gritou dizendo que ela sabia que ele amava a Adriana. Gritou dizendo que ela tinha visto os dois no escritório. Gritou dizendo que aquele casamento era uma fraude. E o Pedro, minha gente, o Pedro não teve coragem de negar. Mas as revelações, gente, as verdadeiras revelações, aquelas que abalam a estrutura da novela, elas não vieram do escritório do Pedro, nem da sala da Dora, nem da casa da Carmita. Elas vieram do lugar mais improvável do mundo. Do cassino. Sim, minha gente, do cassino clandestino onde o Ulisses está jogando compulsivamente e onde a Liris está trabalhando como garçonete. Porque naquela noite específica, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma coisa que vai mudar completamente a rota dessa novela. O Ulisses chegou no cassino desesperado, devendo para a agiota, devendo para a irmã, devendo para o próprio sobrenome. Ele achou que ia recuperar tudo naquela noite, numa jogada só. E entrou com a última quantia que ele tinha. Apostou tudo, apostou o carro, apostou o relógio e perdeu. Perdeu tudo, minha gente. Perdeu para um dono de banca que já estava esperando o momento de esmagar o Ulisses. E o Ulisses, aquele Ulisses arrogante que a gente conhece, esse ficou parado no meio do cassino, sem dinheiro no bolso, sem carro para voltar para casa, sem coragem para ligar para Fábia, sem opção nenhuma na vida. E foi exatamente nesse momento, minha gente, exatamente enquanto o Ulisses estava sentado numa mesa segurando a cabeça com as duas mãos, que a Liris viu. A Liris viu o movimento na porta. Ela viu o carro parando na frente. Ela viu polícia apaisana entrando disfarçada. E o coração dela, gente, o coração da Liris parou. Porque a Liris já cumpriu pena. A Liris já foi presa. A Liris está em liberdade condicional. E se a polícia abatesse o cassino, se a polícia levasse todo mundo para a delegacia, a Liris ia voltar para dentro por associação, sem ter feito nada, só por estar trabalhando ali como garçonete. E a Liris, gente, olha a coragem dessa mulher. Ela pegou a bandeja das mãos, foi até a mesa do Ulisses e sussurrou no ouvido dele para ele sair pela porta dos fundos imediatamente. Ela salvou o Ulisses, minha gente. Salvou o irmão do Arthur, salvou o cunhado da Fábia, salvou o pai do Felipe, sem pensar em ganhar nada em troca. E ela mesma correu pela porta dos fundos, pulou o muro do estabelecimento vizinho e desapareceu na madrugada da cidade sem que ninguém visse. E enquanto isso, do outro lado do balcão, a polícia entrava para bater ponto e revistar cada frequentador do lugar. E olha o Mau, gente, olha o Mau. Aquele Mau, aquele irmão da Adriana, ele estava passando na frente da casa da Carmita naquela noite. Passando, só passando. Não tinha intenção nenhuma de espionar. Não tinha objetivo nenhum. Ele só estava indo comprar um remédio para Elisa na farmácia da esquina. Quando ele ouviu, através da janela aberta, a voz da Bruna gritando com a Bia no telefone. E o Mau, minha gente, o Mau ficou paralisado. Porque a Bruna estava dizendo para Bia, com todas as letras, que ela achava que o Pedro estava tendo um caso com a Adriana, que ela tinha visto os dois no escritório, que ela ia armar alguma coisa para pegar os dois em flagrante. E o Mau, gente, o Mau saiu correndo para a casa da irmã, correndo para avisar a Adriana, correndo para avisar que a Bruna estava armando uma cilada para pegar o Pedro em flagrante. Uma cilada que, se desse errado, poderia acabar com a liberdade condicional da Adriana, que poderia acabar com a carreira do Pedro, que poderia acabar com todos os planos de vingança que a Adriana vinha costurando com a Nancy e a Liris nos últimos meses. E a Adriana, minha gente, a Adriana ouviu o irmão em silêncio. Não gritou, não chorou, não perdeu a calma. Ela só respirou fundo e disse para o Mau que a partir daquele dia, ela e o Pedro não podiam mais se ver a sós. E na casa do Ademir, minha gente, na sala vazia da casa que agora só a Dora habitava, o telefone tocou pela última vez naquela noite. Era o Ademir. Era o Ademir suplicando. Era o Ademir chorando. Era o Ademir dizendo que ia perder tudo, que a esposa dele, o filho dele, os clientes dele, todos estavam abandonando ele. E a Dora, aquela Dora que a gente aprendeu a admirar naquele capítulo, ouviu o marido chorando, do outro lado da linha, e disse com uma serenidade de rainha que o casamento tinha acabado,
que ela tinha decidido, que ela ia entrar com o pedido de divórcio na segunda-feira, e desligou o telefone sem dó, sem culpa, sem olhar para trás. Mas a cena mais linda desse capítulo, minha gente, a cena que ficou na minha cabeça horas depois de eu ter assistido, aconteceu bem no finalzinho. Foi quando o André, depois de ter passado o dia inteiro pensando na Dora, depois de ter oferecido apoio no meio da rua, depois de ter voltado para casa e ter se recolhido no quarto dele, apareceu no bar onde o Pedro estava tomando uma cerveja sozinho. E o André, gente, esse André corajoso, sentou na frente do Pedro, olhou fundo nos olhos do primo e disse a verdade. Disse que estava apaixonado pela Dora. Disse que sabia que era complicado, sabia que era polêmico, sabia que a família ia enlouquecer se descobrisse. Mas ele não conseguia mais fingir que o coração dele batia por outra pessoa que não fosse ela. E o Pedro, gente, olha o Pedro. Aquele Pedro que está vivendo o mesmo drama. Aquele Pedro apaixonado por uma mulher que ele não pode ter. Esse Pedro olhou para o primo, colocou a mão no ombro dele e disse simplesmente que a vida era curta demais para a gente amar por obrigação. Que se o coração do André batia pela Dora, se a Dora não fosse feliz com o Ademir, se os dois pudessem se encontrar de um jeito digno, sem escândalo, sem magoar quem não merecia, então o Pedro apoiava. O Pedro, gente, apoiando um amor proibido dentro da própria família? Porque no fundo, o Pedro estava dizendo para si mesmo o que ele não tinha coragem de aceitar sobre a própria vida com a Adriana. Mas antes disso, minha gente, antes da Bruna sentar em frente ao espelho, tem uma coisa que aconteceu nas horas anteriores que a gente precisa contar direitinho. Porque a Bruna, gente, aquela Bruna que a gente sempre viu como coadjuvante, aquela Bruna que sempre serviu de peão nas manobras da Carmita, essa Bruna passou o dia inteiro amadurecendo uma revolta que vinha crescendo dentro dela há meses. E a gota d'água, minha gente, a gota d'água foi quando ela viu de longe o Pedro conversando com a Adriana no escritório dele. Porque a Bruna, minha gente, ela não foi pro escritório por acaso, não. Ela foi porque estava com uma dor de cabeça absurda, dessas que a doença dela faz vir sem aviso. E ela queria pegar carona com o Pedro para ir na farmácia comprar o remédio. Coisa simples, coisa de esposa, coisa que qualquer mulher casada faria sem pensar duas vezes. E quando ela chegou perto do prédio, quando ela ia atravessar a rua para entrar no escritório, ela viu a Adriana subindo as escadas, viu a Adriana entrando, viu a Adriana desaparecendo pelo elevador. E a Bruna, com o coração já apertado, se escondeu num café do outro lado da rua para esperar. E ficou ali, gente, quase uma hora, olhando para aquela janela do escritório do Pedro no 10º andar, com aquele café intocado esfriando na mesa dela, com os olhos ardendo, com a cabeça latejando de dor, mas com a determinação de saber o que estava acontecendo. Até que ela viu, minha gente. Viu o Pedro se aproximar da janela para pegar uma coisa da estante. Viu a Adriana passando atrás dele. Viu os dois pararem próximos, com uma proximidade que marido não tem com cliente, com uma intimidade que a Bruna reconheceu de imediato, porque ela mesma nunca teve aquela intimidade com o Pedro. E foi ali, gente, foi ali no café frio, com a cabeça latejando, que a Bruna começou a chorar. Chorou baixinho para ninguém ver. Chorou porque entendeu que tudo que ela vinha suspeitando era verdade. Chorou porque entendeu que o marido dela nunca ia ser dela de verdade. Chorou porque entendeu que ela estava vivendo uma mentira dentro do próprio casamento. Mas as lágrimas da Bruna, minha gente, aquelas lágrimas não eram só de tristeza. Não, eram lágrimas de raiva também. Eram lágrimas de mulher que decidiu, ali naquele exato momento, que se ela ia perder o casamento, ela não ia perder sozinha. E a Bruna, gente, voltou para casa com um plano começando a se formar na cabeça dela. Plano nenhum ainda estruturado, plano nenhum ainda desenhado, mas com aquela sensação que só quem foi traído sabe o que é. A sensação de que precisa fazer alguma coisa, precisa mexer alguma peça, precisa arrumar as pedras do tabuleiro antes que o outro lado dê cheque-mate. E quando ela chegou em casa, quando ela viu a mãe dela servindo café para o Ademir na sala, quando ela subiu para o quarto sem que ninguém a visse, a Bruna já sabia por onde começar. E lá em cima, minha gente, dentro do quarto trancado, com a luz do abajur acesa, a Bruna abriu uma gaveta antiga da penteadeira. Uma gaveta que ela não abria há anos. E de dentro dessa gaveta, ela tirou uma coisa, gente. Uma coisa que ela tinha guardado desde antes do casamento com o Pedro.
Uma coisa que naquela época parecia inútil, parecia lembrança, parecia ninharia, mas que agora que a Bruna precisava de munição para a guerra que ela ia declarar, essa coisa valia ouro. E a Bruna sorriu para si mesma, guardou aquele objeto no bolso do hobby e desceu para encontrar a Bia. E fechando a novela desse capítulo, minha gente, fechando com chave de ouro, a Bruna, aquela Bruna que ninguém tá dando atenção, aquela Bruna que tá sendo subestimada, essa Bruna sentou na frente do espelho do quarto dela e riu. Riu sozinha, riu daquele jeito de quem tem um plano na cabeça, de quem tá arquitetando uma coisa que ninguém vai ver chegando. E a Bruna murmurou para si mesma que se a Adriana queria brincar de guerra, a Bruna ia brincar também. Que ela não ia perder o Pedro sem dar luta, que ela ia usar tudo, absolutamente tudo que ela tinha para manter aquele casamento em pé. E o que a Bruna vai fazer nos próximos capítulos, minha gente? O que ela vai armar? A cilada que ela vai preparar para pegar o Pedro e a Adriana juntos? Isso vai mudar completamente o rumo dessa novela. Então me conta aqui nos comentários. Vocês acham que a Dora merece uma nova chance no amor com o André? Vocês acham que o Ademir vai conseguir se levantar depois de perder mulher, filho e clientes tudo no mesmo dia? Que nota de 0 a 10 vocês dão para Dora depois da postura que ela tomou nesse capítulo? Deixa a sua resposta aqui nos comentários pra gente debater junto. Dá aquele like caprichado no vídeo para continuar trazendo mais vídeos da novela. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum spoiler. E vem comigo que amanhã tem mais capítulo, tem mais reviravolta, tem mais emoção nessa história maluca de quem ama cuida.